1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Texto base para o estudo de hoje. 1 de João 3, do versículo 1 ao 6. Assim diz o Senhor nosso Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amém. Chegamos à preleção 8, no capítulo 8 do livro Razão para Crer, do nosso autor, R.C. Sproul. E nesse título do capítulo 8, nós temos aqui um assunto que também é altamente complexo. Nós não podemos deixar de mencionar isso. Há sim complexidade nesse assunto, como os irmãos ouvirão especialmente ao longo dessa instrução, mas altamente necessário para nós meditarmos, até porque os inimigos da fé cristã, eles também utilizam-se de argumentos relacionados a esse tema para atacar o que nós cremos. O título do capítulo tem como pergunta: se existe um Deus, por que há tanto mal no mundo? Sproul começa assim o seu capítulo 8. Se Deus é perfeito, como pode haver mal no mundo? Além da questão do sofrimento, devemos enfrentar a questão de como explicarmos ou de como explicamos a presença da maldade no mundo. A questão da origem do mal tem sido chamada como uma espécie de calcanhar de Aquiles do cristianismo. Este ponto vulnerável tem sido objeto de considerável especulação filosófica e crítica. A força da questão, ela pode ser ilustrada, você já deve ter ouvido essa maneira de ilustrar essa questão, e talvez você não saiba de onde vem essa expressão, né? Mas ela foi cunhada, esse dilema, de maneira a ser estruturado dessa forma, por um autor chamado John Stuart Mill, que diz o seguinte: se Deus deseja que haja mal no mundo, então Ele não é bom. Se Ele não deseja que haja mal, mas o mal existe, então Ele não é onipotente. Assim, se o mal existe, Deus não é amoroso ou não é todo-poderoso. O mal lança uma sombra sobre o amor e o poder de Deus. Este não é um pequeno dilema, e as respostas a ele são extremamente difíceis. Vou repetir, John Stuart Mill, ele colocou dessa maneira esse dilema entre a bondade de Deus e a sua onipotência, ou também, como alguns colocam, entre a sua bondade e a sua soberania. Tentativas de responder a esse dilema, apresentado por esse autor, elas ganharam uma forma e um termo também bastante usado na teologia e também na filosofia, que você já deve ter se deparado com ele, chamado de teodiceia. Teodiceia. E o que é a palavra, o que significa a palavra teodiceia? Na verdade, ela é composta por duas outras palavras gregas. Tanto a palavra usada para o Senhor Deus, a palavra Deus, bem como também a palavra usada para justiça, ou melhor, para justo. Nesse caso aqui, a tentativa do termo teodiceia, ou do que ele significa, é apresentar ou explicar como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo ainda existir mal no mundo. Como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo existir mal no mundo. É isso que, em síntese, significa teodiceia. A tentativa de explicar racionalmente essas coisas, como elas se relacionam. O objetivo da teodiceia é exonerar a Deus de toda culpa e culpabilidade
pelo mal. E aí, meus irmãos, Sproul ele vai apresentar uma série de assim chamadas teodiceias, isto é, argumentos que tentam fazer isso, isentar Deus ou exonerar Deus de culpa pelo mal. Há sim vários argumentos usados nessa tentativa, e talvez você já tenha até utilizado esses argumentos. Primeiro argumento: o mal, e ele coloca aqui em forma de pergunta, o mal é na verdade o bem disfarçado? O mal é na verdade o bem disfarçado? Tentativas frequentes em teodiceia tentaram argumentar que o que parece ser mal é, em última análise, bom. O mal só parece ser mal do ponto de vista temporal, mas na eternidade, ou seja, onde Deus está, lá o mal, na verdade, ele é a luz da eternidade, ele é bom. E um texto que é usado com frequência para tentar fundamentar isso, que o mal, na verdade, ele é bom, é o texto famoso, conhecidíssimo de Romanos 8, 28. Você já ouviu várias vezes, já leu, também creio eu, várias vezes. Romanos 8, 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A ideia é essa, é à luz desse texto afirmar que na verdade o mal só parece ser mal, mas na verdade ele é bom. Sproul diz que a inferência à luz desse versículo aqui, ela é infundada. Por quê? Porque o texto não afirma que todas as coisas são boas, mas que elas cooperam para um número limitado de pessoas, aquelas que amam a Deus. Então não é que todas as coisas são boas, em primeiro lugar, o texto não diz isso. E em segundo lugar, elas cooperam não para todas as pessoas, mas para as pessoas que amam a Deus, ou seja, os seus eleitos, os seus servos. Para eles, elas cooperam para o bem. Esse texto afirma o triunfo divino sobre o mal, sua capacidade de redimir o mal e sua capacidade de obter bem do mal. Mas o mal do qual Deus traz o bem é mal verdadeiro. Ele cita aqui o principal exemplo, que é, no caso, a obra de Cristo, o que Cristo fez. O que aconteceu com Cristo, na verdade, todo o mal que ele sofreu, pensando na traição de Judas, pensando no próprio sofrimento que ele teve que enfrentar, não apenas físico, mas também em sua alma, as blasfêmias, a morte propriamente dita, tudo que Cristo sofreu sobre si era algo mal. Nós não podemos negar essa realidade, de forma nenhuma, irmãos. Não podemos afirmar que aquelas coisas eram boas. E esse argumento, ele acaba fazendo isso. Ele faz exatamente o que Isaías 5:20 condena. Abra sua Bíblia em Isaías 5:20. E eu peço que você leia. Isaías capítulo 5, versículo 20. Leia o texto e eu peço que os outros que irão ouvir a leitura, atente-se bem para o que diz o profeta. Isaías 5:20. Percebe? Nos dias do profeta Isaías, isso foi terminantemente condenado pelo Senhor Deus através do seu profeta. Jamais podemos chamar de bem ou de algo bom aquilo que é vil, aquilo que é iníquo, aquilo que é mal. Isso é uma distorção da realidade, uma corrupção daquilo que é sagrado. Isso é um ataque contra Deus, aquele que é bom, plenamente bom. Não podemos jamais sermos seduzidos por esse tipo de discurso. E não é exatamente esse o discurso da sociedade como um todo, dos ímpios de forma geral. Não são eles que chamam o mal de bom e tentam, através de seus argumentos, aprovarem até mesmo essas práticas como sendo legítimas e boas para a sociedade, através de leis, através de movimentos, influenciando assim o povo, dizendo, não, na verdade isso não é mal, isso é bom. Mas a Bíblia diz que isso é corrupção, isso é pecado, isso é mal.
Então não é uma boa teodiceia aqui. Ou seja, uma boa tentativa de observar aqui Deus sendo justo num mundo onde o mal existe. O mal, podemos contemplar, como podemos ver a sua realidade. Segundo lugar, segunda teodiceia que ele cita, também em forma de pergunta: o mal vem de Satanás? Ele vem do diabo? Aqui, irmãos, nós estamos diante de uma tentativa que ela se fundamenta no chamado dualismo. O que é o dualismo? É como se fosse possível existir isso, e veremos que não é, existirem duas forças iguais, mas que são opostas. Iguais em que sentido? Em poder. São iguais em poder, têm o mesmo poder, mas elas são opostas quanto à sua natureza. Uma é uma força eterna, boa, e a outra é uma força também eterna, mas ela é má. Sim, essa visão aqui acaba tratando o diabo como se fosse uma espécie de divindade, como se o diabo fosse Deus. E, ao mesmo tempo, ela limita aqui o poder de Deus eternamente. Uma vez que o diabo é quem dá origem a todo o mal. Sendo assim, ele é considerado como um ser eterno. E aí, porque isso é algo que é logicamente impossível de você admitir. Por quê? Ele diz o seguinte: isso exclui a possibilidade de redenção do mal. Ora, se o mal ele é igual em poder a Deus, a consequência lógica é que Deus não pode superá-lo. Se o mal tem o mesmo poder, se ele vem do diabo, e o diabo é eterno, então isso significa dizer que Deus não pode jamais superar esse mal. Não há nenhuma garantia de redenção, nem mesmo a possibilidade disso. Isso não é possível. Além disso, ele diz o seguinte, que olhando para outro ângulo, o dualismo ele tem problemas de um tipo diferente. Ele não consegue explicar a origem do mal de forma racional. Escute bem para essa pergunta que ele coloca. Se temos duas forças máximas opostas, que são iguais em poder e são mutuamente excludentes e contraditórias, como podemos ter alguma coisa? É o problema racional da força irresistível e do objeto inamovível, uma questão filosófica. Deixa eu tentar explicar isso. Se você tem uma força que é irresistível e ao mesmo tempo você tem um objeto que não pode ser movido, essas duas coisas se excluem. Isso não pode existir. Por quê? Porque se a força que é irresistível pode ser resistida pelo objeto que não se mexe, logo ela já não é mais uma força irresistível. Da mesma forma, se você tem um objeto que não pode ser movido, ele é inamovível, e ele pode ser movido pela força irresistível, logo ele não era um objeto que não poderia ser movido. Percebe? As duas coisas elas se anulam. Da mesma forma, irmãos, se você tem um ser que ele é bom, eterno, perfeito, que jamais ele tem a comunhão com a maldade, com aquilo que é iníquo, e ao mesmo tempo você tem uma força de igual poder, que é eterno também, só que essa força ela é má, essas duas coisas elas se excluem, elas não podem coexistir, não podem, é logicamente impossível. Sproul diz assim: mesmo se fosse hipoteticamente possível, aí ele frisa, o que não é, não poderia explicar as manifestações verdadeiras do bem ou do mal. Nós teríamos um universo paralisado pela inércia moral definitiva. O mal absoluto sempre seria controlado pelo bem absoluto. O bem absoluto sempre seria controlado pelo mal absoluto. Nesse esquema, nem o bem, nem o mal seriam possíveis. Então essa teodiceia também tem que ser rejeitada por nós. Nós sabemos que o diabo, ele não é, só frisar isso aqui no final, tá? Antes do próximo ponto. Ele não é um ser eterno. O único ser eterno é o Senhor Deus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
Todos os demais seres que existem, os anjos, os homens, foram criados por Deus. Tá? Fique claro isso daqui, quero enfatizar. Terceiro, precisamos ter o mal para apreciar o bem. E eu não falei para vocês no início logo que há pessoas que podem, até entre nós aqui, utilizar esse tipo de argumento? Pois bem, escute bem esse argumento aqui. Precisamos ter o mal para apreciar o bem? Um terceiro tipo de teodiceia que é encontrado é a teoria de que uma experiência temporária do mal é necessária ou favorável a uma apreciação final do bem. Este argumento, que foi dado em formas muito sofisticadas, tem um grande número de seguidores populares. O argumento sustenta que, para apreciar a saúde, devo primeiro experimentar a doença. Para apreciar a justiça, devo primeiramente experimentar a perversidade. O argumento parece bastante válido à medida em que experimentamos a intensidade da apreciação por meio de tais experiências contrastantes. Eu aprecio mais a saúde depois de me recuperar de uma doença grave ou de uma lesão dolorosa. De fato, existe verdade nisso. Não está de todo errado. Mas essa teodiceia também tem os seus problemas. Se a experiência é necessária, ou seja, a experiência do mal é necessária para que o bem possa ser apreciado, então, aplicando isso também ao próprio Deus, ele teria que experimentar o mal para poder, de fato, apreciar o bem. Agora, se ela não é necessária, mas é apenas favorável à apreciação do bem, então nós voltamos para a primeira teodiceia, que foi apresentada aqui. Isso simplesmente significaria que o mal é bom, no final das contas. Todos os problemas da primeira teodiceia seriam repetidos aqui. Ora, não é o primeiro ponto que eu citei aqui dele? Alguns entendem que o mal, em última instância, não é mal mesmo, mas ele é algo que é bom. E a gente viu que isso não faz sentido nenhum, porque o mal tem que ser tratado como mal. Ele é, sim, a transgressão da lei, da verdade, daquilo que, da santidade, da própria pureza, daquilo que é bom. Então a gente não pode aceitar esse argumento. Mas é isso que conduz a terceira teodiceia. Ora, se você precisa experimentar o mal para apreciar o que é bom, primeiro, aplicando isso a Deus, tem um grave problema. Então Deus não sabe o que é bom de verdade, pois ele não pode experimentar o mal. Aí a pessoa diz, não, mas não é que é necessário, é apenas algo favorável, terá sua utilidade. Aí você cai na primeira teodiceia. Vai tratar o mal como uma coisa que é boa. Mas ele não pode ser tratado nem nesse sentido, vai ser uma experiência. Não, de forma nenhuma. Aí talvez você fique pensando agora, mas pastor, peraí. Quando alguém passa por uma doença, ou então enfrenta uma tragédia em sua vida, isso não pode trazer coisas boas, mas escute bem o que você está falando. Uma coisa é você afirmar que daquilo que foi ruim, daquilo que foi mal, houve aprendizado, houve crescimento. Deus conduziu aquela situação de tal maneira que você pôde crescer mais na graça, no conhecimento. Outra coisa é afirmar que aquilo em si é bom. É claro que não é. A tragédia continua sendo má. A perda de alguém querido, uma doença que chega, o desemprego, seja o que for, tudo isso é mal. É mal, continua sendo mal. Essas coisas não são boas. Essas coisas são em si mesmas más e devem ser tratadas como más. Por exemplo, alguém que caiu em pecado, pensando aqui no caso de Davi, do rei Davi. Ele não coloca esse exemplo, mas vou usar para ilustrar para os irmãos. Eu quero bem dizer com isso, utilizando aqui o texto do nosso autor. Quando Davi ele cai cometendo pecados graves de assassinato de Urias, bem como também, antes disso, o próprio adultério com a mulher de Urias, o adultério com Batseba, foram pecados, irmãos. Davi foi adúltero e foi assassino. Ele cometeu esses pecados, ele quebrou o sexto e o sétimo mandamento. Só que após esses pecados que ele escreve, ele compõe o Salmo 51. E aí você pensa, mas esse salmo não é bom? Não é claro que é, a palavra de Deus inspirada, o Espírito Santo concedeu a pena de Davi aquele salmo.
Mas o que Davi fez continua sendo mal. Mal. Jamais pode ser aprovado por nós. Foi pecado. E não foi aquilo em si que favoreceu o bem, mas Deus, em sua bondade e providência, conduziu aquela circunstância a chegar àquela coisa boa no final. Não a coisa em si. Ele não tornou o mal no bom. Não é isso. Mas naquela circunstância desastrosa, terrível e trágica, pecaminosa, ele a conduziu de tal maneira que no final o resultado fosse algo bom. Mais uma teodiceia que ele apresenta. O mal não é relevante. O mal não é relevante. Um quarto tipo de teodiceia é o que explicitamente nega a realidade do mal. E aí talvez você agora diga, mas pastor, peraí, as outras também não negam? Negam, e o autor fala sobre isso. Só que as demais que foram apresentadas até agora, elas negam de maneira mais implícita o mal. Essa daqui, ela nega, ele diz, em negrito, de forma muito mais contundente. E ela nem é propriamente chamada de teodiceia, porque não procura justificar a Deus, mas ela o elimina, pelo menos como um ser moral. Esta abordagem sustenta que não existe tal coisa como bem ou mal, mas apenas convicções sociais ou preferências que se mascaram como valores reais. Você deve ter ouvido a seguinte declaração de um ateu, por exemplo: nada é bom ou mal, apenas como você se sente sobre tais coisas é que importa. A pergunta imediata é: então, como pode importar como você se sente sobre elas? Ora, quando falamos de coisas serem importantes, estamos falando novamente de valores. E se valorizamos alguma coisa, estamos falando sobre bem e o mal. E aí escute bem o que ele cita agora. Ele vai falar uma experiência que ele teve com um indivíduo que tinha esse raciocínio. E aí eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque você percebe o quanto o ímpio ele é tolo nas suas falas. Tolo mesmo, tolo. Que até mesmo comete falácias, ou seja, ele apresenta argumentos que são contrários à lógica. Escute, ele diz assim, ó: eu posso ilustrar o texto acima relatando uma breve conversa que tive com um devoto da ciência cristã. Embora acreditasse na realidade do bem, ele argumentou que o mal é apenas uma ilusão. Não existe mal na verdade. Perguntei ao homem se ele achava bom que eu estivesse ensinando às pessoas que o mal era real. Ele disse: não. Eu perguntei a ele se era mal que eu estivesse ensinando uma mentira sobre o mal. Ele não teve resposta. Se ele se opusesse à minha afirmação da realidade do mal, ele teria que afirmar a minha tese para que pudesse negá-la. Seu único recurso era tratar-me como uma ilusão. Frequentemente as pessoas argumentam que não há bem ou mal, nem certo ou errado. Eu nunca ouvi ninguém manifestar o argumento por 5 minutos sem fazer afirmações sobre certo e errado ou sobre bem e mal no processo. Essa teodiceia é o que nós chamamos comumente de pretexto. E sim, quando você escutar isso, é o que você deve pensar na mesma hora. Alguém que nega como se fosse algo apenas conceitual. Não, são as pessoas, é a sociedade que acaba dizendo aquilo que é bom, aquilo que é mal. Você deve ouvir essa fala como uma demonstração da máxima expressão de tolice. Tolice. Até pessoas assim vão em algum nível manifestar ojeriza, indignação com coisas que são perversas, que são más. Por exemplo, quem é, de forma geral, tá? Ainda tem as exceções para isso daqui também. Mas quem é que vai dizer que a pedofilia em si não é má? Não é uma coisa em si grotesca, horrenda. Quem é que vai dizer isso? Não existe bem ou mal. É o que nós definimos como bem ou mal. É mesmo? Apresenta para eles situações como essa. Se ele não vai a um momento negar, a não ser, é claro, aqueles que tentam ser consistentes com isso. Mas ainda assim, como diz o Sproul aqui, não vai conseguir de maneira nenhuma passar muito tempo falando sobre essas coisas sem usar as categorias de bem e mal. Não tem como fugir disso. Por quê? Porque é algo intrínseco. Intrínseco. Mais uma. Afinal,
diz uma outra Teodiceia: eu sou apenas humano. Eu sou apenas humano. E aqui ele cita um autor, um filósofo chamado Leibniz, que diz o seguinte, no caso, ele fala da definição aqui de Leibniz sobre o mal. Ele falava de 3 tipos de mal. Primeiro, o mal moral. Segundo, o mal físico. E também o mal metafísico. Leibniz definiu o mal moral em termos de atos praticados por seres volitivos. Criaturas com compreensão e vontades têm a capacidade de realizar o mal moral. Pedras e flores não são criaturas morais neste sentido. O mal físico é definido em termos de sofrimento físico causado por doenças, ferimentos ou desastres naturais, como terremotos. E o mal metafísico está relacionado às limitações da finitude ou da criaturalidade. É essa terceira categoria do mal metafísico que o coração da Teodiceia de Leibniz ele está exposto. Ser qualquer coisa menos que metafisicamente perfeito é ser mal. Por exemplo, se meu conhecimento é menos que absolutamente abrangente, eu sofro de imperfeição metafísica. Somente um ser que tudo sabe, onisciente, seria metafisicamente perfeito. Se sou finito, sou incompleto e imperfeito. A teoria de Leibniz prossegue, então, argumentando que, em última análise, tanto o mal físico como o mal moral fluem do mal metafísico. Resumindo, pecamos porque somos finitos. Esta é uma expressão nova do antigo ditado: errar é humano. Assim, ser finito é ser necessariamente mal. Você percebe como essa fala ela é problemática, né? Ou seja, atribuir o mal aqui ao próprio ser humano, como se, no caso, no sentido de quê? Do fato de ele ser humano, ser criatura. Ele segue. Como Deus é absolvido da culpa de tudo isso? Como é que ele é absolvido? Deus é exonerado simplesmente porque ele fez o melhor trabalho que poderia fazer. Ele criou o melhor dos mundos possíveis. Leibniz reconheceu que para Deus criar um mundo metafisicamente perfeito, ele teria que criar outro Deus. E nem Deus pode criar outro Deus. Deus, por definição, não é um ser criado. Se Deus tentasse criar outro Deus, o segundo Deus seria uma criatura. O Deus que ali fora criado seria dependente, derivado e finito. Ele simplesmente não poderia se qualificar para a descrição da tarefa de ser Deus. Mas se Deus não pode criar outro Deus, isso não significa que Deus não é onipotente? Mais uma vez, o dilema de Mill parece assombrar Leibniz aqui. O Deus de Leibniz ainda pode ser bom e amoroso porque de um número infinito de projetos possíveis para o mundo criado, Deus escolheu o melhor. Mas se ele estava limitado à imperfeição, isso não significa que há algo que Deus não pode fazer, a saber, criar um mundo perfeito? A resposta é óbvia. Sim, há algo que Deus não pode fazer. Na verdade, irmãos, há muitas coisas que Deus não pode fazer. Muitas coisas. A razão nos diz que Deus não pode ser Deus e não ser Deus ao mesmo tempo e na mesma relação. Falei sobre isso várias vezes, né? Sobre esse princípio da lógica. Deus não pode ser Deus ao mesmo tempo e na mesma relação. Ou Deus não pode, por exemplo, ele cita aqui, criar um círculo quadrado ou um triângulo de 2 lados. Triângulos, por definição, eles têm 3 lados. Onde chega com isso? Veja, Deus, como eu já falei várias vezes, ele não contraria aquilo que é lógico. Deus está para além da lógica. São 2 coisas distintas e a gente não pode perder isso de vista. Muitos cristãos falam assim, não, Deus ele é algo tão absurdo que Deus faz e como Deus é que ele contraria a lógica. Deus não contraria a lógica, Deus está para além da lógica, mas não contraria a lógica, de forma nenhuma. De forma nenhuma. De tal maneira que ser onipotente não significa fazer tudo sem exceção. Por exemplo, Deus não pode pecar. Deus não pode pecar. E Deus não poder pecar não é um sinal da sua falta de onipotência. Não é que Deus não é onipotente porque ele pode pecar. Na verdade, isso é asseverar a sua onipotência, ao mesmo tempo que assevera a sua santidade, a sua perfeição. Sproul é muito claro, ele diz que o ponto de confusão aqui está no significado do que é onipotência.
Como termo teológico, a palavra não significa que Deus pode fazer qualquer coisa. Ela significa que Deus tem todo o poder sobre as suas criaturas. Toda a ordem criada está sempre sob o controle e a autoridade de Deus. Isso significa ser onipotente. E aí ele vai depois concluir aqui, mostrando que essa teoria de Leibniz ela é falha, porque ela liga o mal a simplesmente o fato de que o homem é um ser criado, é uma criatura de Deus, e por isso ele não é perfeito, ele não é completo. Mas esse é um grave problema com o que a própria Bíblia ela afirma acerca da criação divina, que Deus fez todas as coisas sendo boas, perfeitas. Em outras palavras, não é o fato de que isto é uma criatura ou isso faz parte da criação que necessariamente isso é mal. Pelo contrário, originalmente tudo foi criado bom, como Deus é bom. Houve uma corrupção disso, é verdade. Mas não é o fato de ser criatura ou ser criação que levaria à maldade. Outra pergunta que ele levanta, uma outra odisseia aqui. Estamos caminhando para o final já. Por que devo sofrer pelo que Adão fez? Essa pergunta já foi respondida aqui outras vezes também. Mas vamos lá. Por que devo sofrer pelo que Adão fez? Talvez a mais frequente teodiceia oferecida pelo cristão para o problema do mal é fundamentar a origem do mal no livre-arbítrio do homem. O homem tem a capacidade de pecar por ser livre. A força deste argumento é encontrada no fato de que reflete a afirmação bíblica de que Deus não é o autor do mal, uma vez que a Bíblia claramente coloca a culpa e a responsabilidade do pecado no homem. Parece natural presumir que o pecado vem com o poder da liberdade de escolha. Todavia, o apelo à liberdade do homem, como uma resposta a essa questão, não é isento de sérias dificuldades. Novamente, as dificuldades são de ambos os tipos, bíblicas e racionais. A Bíblia nos diz que o pecado entrou na experiência humana por meio da queda de Adão e Eva. Ela nos diz que eles foram criados bons e depois caíram a optarem pelo pecado. A pergunta é: como algo criado bom poderia ter escolhido algo mau? Se dissermos que Adão foi enganado, temos dois problemas. Em primeiro lugar, a Bíblia deixa claro que Adão sabia que o que estava fazendo era errado. Assim, a ideia de engano inocente ou pecado por ignorância está em desacordo com o texto. O segundo problema é novamente o problema da culpa e da responsabilidade. Se Adão foi enganado ou ignorante em suas ações, como poderia ser considerado culpado? Talvez Adão tenha sido coagido a pecar. Se ele fosse forçado a pecar, a liberdade como resposta ao nosso dilema original seria inútil. A ideia de coerção viola o relato bíblico e absolveria Adão de qualquer responsabilidade. E se Adão pecasse porque tinha uma inclinação para o mal em seu coração? Isso explicaria como ele foi capaz de escolher o mal, mas nos deixaria com a espinhosa pergunta de onde ele teria obtido a inclinação do mal para começar. Se Deus lhe deu a inclinação ao mal, a responsabilidade pelo pecado recai sobre Deus mais uma vez. Se Deus não o deu a Adão, como ele a adquiriu? E se todas as inclinações do coração de Adão fossem apenas boas? Então, ainda temos o problema de perguntar como uma má escolha viria de uma boa inclinação. A resposta padrão a essas indagações é que Adão não tinha inclinações nem para o bem, nem para o mal, mas tinha uma disposição moral que era totalmente neutra. A análise do livre-arbítrio é discorrida mais profundamente no capítulo desse livro que trata sobre eu não preciso de religião. A gente já viu sobre isso. O problema básico, no entanto, é este: se Adão não tem inclinação para o pecado ou para o bem, como poderia escolher um deles? Sem desejo ou disposição, a vontade não tem poder de escolha. Mesmo que a vontade pudesse agir sem inclinação, a escolha seria moral? Se Adão escolhesse o mal por razão nenhuma ou por nenhuma inclinação ou desejo, a escolha seria totalmente arbitrária. Em suma, seria um acidente sem responsabilidade moral associada. Como assim? Deixa eu tentar explicar o que ele está dizendo aqui. Quando Deus cria o homem, se o homem tivesse uma inclinação, tentando resumir os pontos dele, se ele tivesse uma inclinação natural para o pecado, então nós temos que chegar à conclusão de que Deus colocou essa inclinação pecaminosa ou má no coração do homem. Se ele não tem essa inclinação para o mal, se ele não tem isso nele, nós temos que trazer uma outra resposta para isso. E aí, qual é a resposta que nós chegamos? Qual a conclusão que nós chegamos? Bem,
Sproul, ele chega a dizer que não há uma resposta para isso, nesse ponto aqui. Como assim? Não há como explicar como o pecado ele surge no coração de Adão. Não há como explicar isso. Alguns argumentam, ele diz isso. Não, peraí, mas ele foi tentado. Satanás tentou Adão. Então houve uma influência externa. Isso está de acordo com o texto. Isso é verdade. Houve essa influência. Ainda assim, isso não explica o coração do homem, que era perfeito. No caso, não tinha nenhuma inclinação para o mal. E tem um outro problema, que também não tem resposta. Pelo menos não revelada para nós. E quem foi que tentou o diabo? E não houve o tentador para o diabo, óbvio, não houve. Ok? Então, como surgiu a maldade no coração dele? Quando ainda estava como um anjo em perfeição diante do Senhor Deus. Então, a resposta de Sproul aqui é bem clara. Ele diz no final desse tópico que não há uma resposta satisfatória para a origem do mal. Ou, no caso, uma resposta que seja clara, e a Bíblia não nos apresenta como realmente isso aconteceu, como o mal surgiu no coração do homem, e anteriormente a isso, no próprio meio angelical. Mas calma, ele não nos deixa aqui não, tá? Ele diz o seguinte: o que é o mal? O que é o mal? Como é que a gente precisa descrever o mal? Qual é a diferença entre o bem e o mal? Ambos os filósofos cristãos clássicos, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, lutaram profundamente com o problema do mal. Embora seus métodos de filosofar diferissem de forma acentuada, eles compartilhavam ideias parecidas sobre a natureza do mal. Por meio de suas influências, algumas suposições básicas sobre o mal foram formuladas. Classicamente, o mal é definido em termos das palavras latinas negatio e privatio. Vou repetir: negatio e privatio. Isto é, as noções de negação e privação são essenciais para a definição do mal. Negação refere-se às formas negativas em que o mal é definido. Ou seja, quando a gente vai definir o mal, isso inclusive até em termos confessionais, irmãos, em nossos documentos, a forma de definir o que é mal é pela negação. Falamos de injustiça, impiedade, antiética, desobediência e assim por diante. Ou seja, os prefixos aqui utilizados, eles têm algo em comum. É a maneira de você negar aquilo que é o positivo, aquilo que é o que é bom, nesse caso aqui específico do mal. Então, a definição e o entendimento daquilo que é mal passa anteriormente por você entender aquilo que é bom. Eu só posso entender injustiça se eu primeiro entendo o significado do conceito do que é justiça. Justiça. É assim que você consegue entender. Veja, ele segue e diz assim: nossa linguagem, ela atrai o fato de que para pensar e conceituar o mal, devemos fazê-lo em contraste com o pano de fundo do bem. O mal é compreendido contra o bem. Assim, o mal é dependente, contingente e derivado de nossa compreensão do bem. O mal é mencionado como uma negação do bem. Ele depende do bem para a sua própria definição. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o nosso catecismo ele falou sobre isso, o Catecismo Maior de Westminster, e foi inclusive citando aqui 1 João 3, o texto do início desse estudo. Como é que o catecismo ele define o que é pecado? Pecado é o quê? É qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão da lei. A transgressão da lei. Significa isso, o pecado ele é uma privação da obediência, ele é uma ilegalidade. Percebe? A definição daquilo que é mal passa por uma negação daquilo que é bom. Daquilo que é bom. Ele prossegue e ele diz assim: a partir da Reforma Protestante surgiu um novo qualificador para essa privação. Ele diz assim: o mal ele foi definido como privatio actuosa. Isso significa que, embora o mal seja contingente e dependente, é ainda assim real e
poderoso. A questão é que o mal não pode existir em si ou de si mesmo. Ele depende da corrupção daquilo que é bom para a sua existência. Alguém pode dizer assim, mas isso não é uma afirmação de que o mal não existe, que o mal, a gente tem que negar o mal. Não, entenda. O que Sproul está falando aqui é que o mal, ele não é um ser. E isso é importantíssimo para nós. Aqueles que defendem que Deus é o autor do mal, falam de uma maneira como se Deus ele tivesse criado o mal. Deus criou o mal. Utilizam textos como de Isaías para tentar fundamentar isso, quando na verdade o contexto está falando de maneira nenhuma disso. Na verdade ali Deus é o autor daquela situação no sentido de trazer juízo, algo mal nesse sentido, juízo. Então o mal não pode ter sido criado. Por quê? Porque o mal, na verdade, irmãos, ele é uma corrupção daquilo que é bom. Daquilo que é bom. Deixa eu parar aqui com vocês, só um momento. Entenda isso daqui. Sproul ele chega à conclusão de que a resposta para como o mal surgiu, ou seja, como é que essa corrupção daquilo que é bom surgiu, seja ali no coração de Adão ou até anteriormente no próprio diabo, nos anjos, na terça parte que caiu, como é que isso aconteceu? Não tem uma explicação para isso, como isso se deu, esse surgimento. Mas esse mal, ele deve ser definido dessa maneira. É uma falta, uma transgressão daquilo que é o correto. Então o que eles fizeram? O que Adão fez no Éden? Adão, ele transgrediu a lei de Deus e ele não se conformou a essa lei. Ele não permaneceu bom, não permaneceu obediente a Deus, refletindo assim o caráter santo de Deus. A mesma coisa aconteceu com o diabo. Ele não permaneceu no seu estado original, de quê? De bondade, de perfeição. Ele se corrompeu. Houve uma corrupção disso. Um afastamento daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro. Então, entendam a definição de mal nesse sentido. Não é um ser, não é o que foi criado, mas é uma corrupção, uma degeneração daquilo que é bom. Na sequência. Por que esse tipo de entendimento ele ajuda nós lidarmos com a existência do mal? O incrédulo não tem apenas o problema de explicar a origem do mal, mas ele também tem o problema de explicar a origem do bem. É somente à luz do bem que o mal se torna um problema. Nós podemos explicar a origem do bem, mas não do mal. O pagão não pode explicar a origem de nenhum dos dois. Dessa forma, a realidade do mal, ironicamente, fornece evidências indiretas para a existência de Deus. Não sei se você entendeu isso. Para nós cristãos, a nossa resposta, quando alguém se deparar, quando nós nos depararmos com a seguinte pergunta: como é que você explica a existência do mal? Como é que o mal pode ter se originado, ter aparecido, a corrupção, o mal, num mundo perfeito? E até mesmo, imaginando isso aqui, mesmo antes de Adão, como é que entre os anjos o mal apareceu? Como isso pode acontecer? Você não tem a resposta para isso, exata, específica, para dizer, foi assim que aconteceu. Por mais que você defina o que é o mal, mas aí você vai dar a contrapartida para ele. Como é que você define o que é mal? Ora, a partir daquilo que é bom. Então você afirmar a existência do mal precisa necessariamente afirmar a existência do que é bom. Então, em outras palavras, isso acaba sendo algo que vai, ainda que de uma maneira indireta, contribuir como uma evidência para a existência do Senhor Deus. Só pode afirmar se algo é mal, se você afirma aquilo que é bom. Percebe? Nós temos um dilema. Deus não nos revelou na sua palavra como o mal ele aconteceu, como é que ele pôde surgir, colocando melhor. Como ele aconteceu nós sabemos, mas como ele pôde surgir no coração destes seres. Mas o incrédulo, o ímpio, aquele que nega a Deus, ele não tem como explicar a origem de nenhum dos dois, nem daquilo que é bom, nem daquilo que é mal. O que ele vai fazer?
ele vai se comportar como alguns tentam fazer, mas não conseguirão ser consistentemente assim até o final, em seus argumentos, serem nihilistas. Eles vão ser céticos, vão tentar negar qualquer tipo de valor, de virtudes, de aquilo que é bom, daquilo que é mal, para tentar responder a essa questão, que logicamente é impossível você fugir disso. Se você afirma a existência do mal, se você diz, como pode ter um Deus nesse mundo, se há tanta pobreza, se há tanta fome, se há tanta doença, como é que pode? Ora, você tem que partir do pressuposto, se as coisas são más, é porque existe algo que é bom. E como nós já vimos, só pode existir bondade a partir da ideia de um ser perfeito, que define o que é padrão de bondade, de justiça, de perfeição e assim por diante. Deixa-me concluir citando os pontos importantes a serem lembrados. Pontos importantes a serem lembrados. Ele diz assim: de onde veio o mal? Primeiro, a questão da origem do mal ainda não foi respondida satisfatoriamente. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso. Com exceção de teólogos como Vincent Cheung, né? Vincent Cheung já citei aqui para vocês algumas vezes, talvez nem todos os conheçam e peço que nem conheçam mesmo, é um tipo de gente que você não deve nem dar espaço, mas alguns até falam que ele é o pseudônimo do dono lá do site Monergismo, não sei se é verdade, talvez nem seja mesmo, então não tome essa conversa como uma informação correta, mas alguns já falaram sobre isso. De qualquer forma, seja ele um pseudônimo ou um ser que realmente existe, né, um homem, um teólogo, sim se chama teólogo, ele tentou resolver esse problema. Ele tenta apresentar, eu tenho que ser justo, não apenas ele, né? Mas aqui no Brasil ficou muito conhecido o seu nome por tentar resolver esse dilema. E ele afirma categoricamente que Deus é o autor do mal. Deus é o autor do mal, Deus criou o mal, ponto. Usa lá seus argumentos para isso, né? Então, mas veja como é que Sproul fala. E é assim que um teólogo fala. Um teólogo, ele se limita até onde, um teólogo fiel, até onde Deus se revelou. Ele não vai para além disso. Ele não vai para além disso. Ele diz assim: a questão da origem do mal ainda não foi respondida satisfatoriamente. Nós podemos criar vários tipos de explicações que podem impressionar as pessoas com suas características inteligentes, mas todas elas têm suas deficiências. A verdade cristã não é servida por sofismas sagazes. 2. Quando falamos sobre o mal, tendemos a fazê-lo em termos negativos. Até mesmo nossa linguagem trai o fato de que, se apenas pensarmos no mal, devemos fazê-lo em contraste com o bem. Embora não possamos entender a origem do mal, reconhecemos que a realidade do mal fornece evidências indiretas sobre a existência de Deus. 3. Embora não possamos explicar a existência do mal, não há razão para desconsiderarmos a evidência positiva de Deus. Negar o que sabemos com base no que nós não sabemos não é apenas má teologia, mas também má ciência. A defesa da existência de Deus deve repousar em outros fundamentos, além da questão moral do bem e do mal. Veja como isso é um ponto importante, antes de eu ir para o último aqui. Aqueles que negam a existência de Deus por não conseguirem explicar a origem do mal, eles estão negando o que eles... no caso aqui o bem, né, a existência do bem, o que eles já conhecem, com base naquilo que eles não conhecem. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Deixa eu tentar explicar isso melhor. A gente não pode, com base no que nós não conhecemos, eu não conheço esse assunto, com base nisso, negar o que eu já sei, o que eu já conheço. Tem que saber distinguir as coisas. Então, como é que você pode dizer, não existe Deus porque há mal? Eu não sei explicar a origem do mal, logo, não há Deus. Mas espera aí. Você não nega aquilo que é bom, você não nega a realidade daquilo que é benéfico, das virtudes, do amor, da misericórdia, do perdão. Você não nega isso se você realmente for alguém que se atente à realidade de forma honesta e avalie as coisas. 4 e último. Os cristãos podem não ser capazes de explicar o mal, mas são exortados a tomar cuidado com a influência do mal. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar.
resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 de Pedro 5, 8 ao 10. Vocês perceberam que em todo momento aqui Sproul ele repete isso, de que nós não sabemos explicar a origem do mal. Irmãos, isso não é algo que vai, como é que eu posso dizer isso? Ser um problema para você continuar servindo a Deus. De maneira nenhuma. Vamos voltar um pouquinho. Quem é que consegue explicar com todos os dilemas e problemas resolvidos acerca da própria criação? Tudo que envolve a criação do Senhor Deus. Ninguém tem resposta para tudo na própria criação. Os mais estudiosos, eles não conhecem todas as coisas, como a criação ela se deu, como é que... os detalhes de tudo que envolve a criação. Os teólogos não têm resposta para todas as questões da Bíblia. E aqui entenda, isso não significa dizer que as doutrinas mais claras, as bases da fé cristã não estão claras, estão sim. Mas eu digo que nem tudo que a Bíblia nos diz, os teólogos conseguem ter o mesmo posicionamento ou a mesma conclusão acerca de todos os assuntos. Não existe isso. Além disso, pensando até mesmo na própria revelação divina de quem Deus é, nós temos uma quantidade limitada de revelação. É claro que é uma quantidade limitada. O nosso Deus, ele é ilimitado, ele é infinito, ele é eterno. Não tem como você exaurir o conhecimento do Altíssimo, isso é impossível. Nem mesmo durante toda a eternidade, você vai ficar toda a eternidade aprendendo e conhecendo cada vez mais acerca de Deus. E isso não é algo que desabona, pelo contrário, isso exalta e glorifica ainda mais o nome de Deus. Ora, se ele pudesse ser estudado, dissecado no laboratório, ele não seria Deus. Então por que é que alguém pode se confundir com relação à sua fé, ter problemas quanto a isso, por causa de não conseguir explicar a origem do mal? Porque eu não sei como isso ocorreu no coração do homem, nem mesmo antes no coração de um anjo. Como eu posso continuar crendo? Ora, porque você não tem explicação para isso? Então, observe como essa fala, ela, na verdade, ela é uma soberba. Ela é uma expressão de soberba. Por quê? Porque é um indivíduo que não se conforma com o tanto de revelação que Deus nos deu. Nós podemos não saber como o mal se originou, mas não tenha nenhuma dúvida que Deus sabe. E não tenha nenhuma dúvida que isso estava sim no decreto divino. Que é diferente de afirmar ele como o seu autor direto ali, que é alguém que que cria algo mal, mas que isso fazia parte. Deus não foi pego de surpresa, isso que eu quero dizer. Pelo contrário, Deus, ele decretou tudo quanto acontece, como diz a confissão de fé, tudo quanto ocorre, mas de tal maneira que Deus não é o autor do pecado, não é o autor do mal. Então, no lugar de isso servir para atrapalhar a nossa caminhada, na verdade deve fazer com que a gente glorifique ainda mais o nosso Deus. Coisas complexas na fé cristã, elas existem e têm que ser assim tratadas. Certa feita, há alguns anos, aqui eu concluo, eu escrevi um texto bem pequenininho, eu disponibilizei para poucas pessoas e acabei depois não guardando esse texto. E eu falava exatamente sobre essa questão desse teólogo, Vicente Cheung, que ele tentava resolver esse problema, essa equação aqui, né? Respondendo essa questão teológica sobre a origem do mal. E eu usei a seguinte ilustração para isso. É como, acho que foi mais ou menos assim que eu falei, é como um mergulhador que ele tenta ir dentro de um oceano, aprofundar, mergulhar nesse oceano, sem os equipamentos de proteção para isso. Sem usar esses equipamentos, confiando em si mesmo, sua própria capacidade. Eu vou mergulhar e vou até lá ao final, tentando, nesse caso aqui, mergulhar no oceano profundo e infinito da sabedoria divina, tentando averiguar a mente do Senhor Deus. Isso é impossível. Como eu disse, um teólogo que seja de fato fiel, e você como um crente, todos nós
devemos respeitar os limites que Deus nos revelou. Não sabemos explicar a origem do mal, mas sabemos com certeza que Deus dará um fim a isso. O nosso Deus, que é bom, dará um fim a toda maldade. Toda maldade. Nós nisso descansamos e cremos. Amém.